carro. Daqui a pouco passou uma jovem senhora, ela olhou para o carro, ela, pastor Júlio. Eu falei, oi minha irmã, mas eu não conhecia, irmão. Oi minha irmã. Aí ela falou, pastor, esse aqui é o meu filho. Aí eu falei, aquele menino pequenininho, lembra, eu fiquei assim e tal. Aí eu saí do carro, esse aqui é meu filho, ele está na marinha. Essa aqui é a minha nora, esse aqui é meu esposo, esse aqui é meu outro filho. E foi e me abraçou, né? Eu sem jeito ali, ela me abraçando na frente da família e falou, pastor, tudo que Deus usou o Senhor para mim se cumpriu. Lembra? Eu quero lembrar, irmão, sinceramente, a gente vai para tanto lugar, eu quero lembrar. Como é que está a Andréia? Aí eu falei, rapaz, ela conhece mesmo, está no mercado e tal. E ela foi e falou, eu falo muito do Senhor lá em casa. Aí virou para o esposo, amor, esse aqui é ele. Ela fala muito do Senhor. Pastor, o senhor lembra que Deus usou o senhor para o meu carro, que o senhor me dá um carro vermelho? Está lá na frente, eu vou para ele agora. Irmão, sinceramente, aleluia. Aí eu, depois que ela foi embora, entrei no carro, falei para minha filha assim, filha, não sei quem é, mas Deus sabe. E a pessoa falando, irmão, essa semana recebi a visita de alguém que Deus tocou no coração para poder, a gente está orando, né? É uma pessoa que tem um negócio próprio, Deus está avançando, prosperando mais. E ele marcou comigo e me ligou, porque estava a conversar comigo, e eu fui esticando, procurando um horário, até que marquei um dia, ele não pôde. Aí eu marquei dele na quarta-feira e, poxa, pastor, esse horário eu vou estar, mas eu vou ver aqui, hein? Quando ia dar o horário, ele mandou uma mensagem, pastor, ainda está de pé esse horário? Eu falei, estou aqui te aguardando então. Aí ele veio, eu pensando que era um conselho e tal, e Deus abençoando, irmãos. Mostrei tudo aqui, e ele feliz, eu estou querendo falar isso para você continuar orando. E ele feliz em ver tudo que está sendo feito aqui, e colocou no seu coração, de, na medida do possível, estar nos ajudando. Eu quero pedir a você que você continue orando. Continue orando, irmãos. Ore. Aleluia. Tem coisas grandiosas. A gente encontra pessoas na rua, a pessoa fala com a gente, para. Tem pessoas que eu não conheço, sou meio desligado dirigindo. Tem pessoas que eu não lembro mais. E fala. Então, quando você semeia na vida de um homem de Deus, você semeia num lugar, Deus abençoa poderosamente a sua vida. Pode não vir agora, mas virá no futuro. E vai chegar a bênção. Acredite nisso. Acredite nisso. Domingo passado o pastor Mauro ministrou uma palavra que, como eu falei aqui na quinta-feira, não é o costume dele, né? Não é o costume dele. E aí eu fiquei ligado e o Espírito Santo ministrou no meu coração. Ele falou de finanças, ele falou sobre dinheiro. E não é o costume dele falar isso. Ele fala isso no ofertório, mas palavra não. Aí na segunda-feira o pastor Márcio está pregando aqui na campanha Efatá, irmão, essa campanha. Faltam 2 segunda-feira, a última nós vamos fazer um mesão aí, abençoado com a pastora Eline Souza que vai pregar aqui. E vamos ter um mesão abençoado aí. E aí, ele entrou também nas finanças da igreja, do nosso bolso, confirmando o que havia sido falado no domingo. E eu falei que durante a semana eu ia mandar mensagens, e eu estou colocando no grupo mensagens todo dia em cima de um versículo de Salmo 23 que Deus colocou. E hoje eu vou pregar sobre o Salmo 23, porque está ardendo muito no meu coração, para ensinar você e fortificar cada vez em mim a orar. Orar a palavra é orar a resposta, mas orar o Salmo 23. Aleluia. E eu não vou ler o Salmo 23, você já leu em casa, eu pedi que você lesse, se você não estava aqui pela manhã, mas você conhece o Salmo 23. Aleluia.
Glória a Deus. E eu nem dei tema para a mensagem. Deixa eu ver um tema agora. Que tema, Espírito Santo? No Salmo 23. O mover do Espírito no Salmo 23. Repita comigo, o mover do Espírito no Salmo 23. De novo, o mover do Espírito no Salmo 23. Querido, na cultura hebraica, a palavra shalom, quando eles dizem, os judeus dizem assim, shalom, Adonai, a paz do Senhor. Shalom no hebraico significa plenitude, ordem, força, abundância, saúde, saúde emocional, saúde financeira, espiritual. Então, quando o judeu saúda com Shalom Adonai, a paz do Senhor, por isso, irmão, é muito importante quando você dá a paz do Senhor, graça e paz, ou bom dia ou boa tarde. Sabe, às vezes a pessoa saiu da igreja, eu passo, dou a paz do Senhor. A pessoa não está nem em igreja nenhuma, eu continuo dando a paz do Senhor. Na minha rua nós temos uma pessoa que é advogada e ela é budista. E nós gostamos muito dela, do esposo dela, que é a doutora Suelen. E às vezes a gente falando com ela, paz do Senhor. E ela é budista, paz do Senhor. E Deus vai abençoar. Com budista você fala assim, universo. Mas é Deus. E às vezes ela, quando fala, pastor, nós temos que rezar mesmo, pedir muito ao universo, fazer as orações. Quer dizer, ela já fica sendo contagiada. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, quando você saúda com a paz do Senhor, você está dizendo prosperidade em todas as áreas da sua vida. Por isso que Jesus disse, quando você entrar numa casa, falando por discípulos, você entrar numa casa e dizer, paz seja nessa casa, shalom nessa casa. Mas se não receberem a paz, essa paz retorna para você. Você sacode a poeira dos teus pés e a paz retorna para você. O que você liberou de prosperidade volta. O que você liberou de saúde vem para a tua vida duplicadamente. Aleluia. Então, irmãos, o mover de Deus no Salmo 23. Aleluia. Querido, Davi ele escreve o Salmo 23 como um homem que viu Deus se mover na história dele. Ele como um pastor, ele na simplicidade dele, não contado nem pelo seu pai, mas ele viu Deus, ele viu o mover de Deus na história da vida dele. O mover de Deus. A pastora tem um mover de Deus na história dela. Só tinha a 6ª série, foi fazer um enseja aqui no antigo templo, né? No antigo templo. Nós tínhamos ali o enseja que nós trouxemos para cá, através, hoje já dorme no Senhor, que é o pastor Renato, faleceu. O enseja, né? O enseja era ministrado ali naquela casa lá em cima, que era a casa da Tatiane, que está aqui, aleluia, que é a proprietária. E aí, irmãos, a pastora fez o enseja, terminou o ensino fundamental, o ensino médio, e agora é psicóloga, pós-graduada em psicologia hospitalar, e também na área de neuro. Então veja bem, e aí está ainda querendo fazer o curso na área de autismo, está fazendo online, devagar, e não para mais, irmão. Está lá na Fumbel atendendo lá, como ela disse aqui. Então veja bem, história, você tem a sua história. Então Davi tinha dele. Davi tinha uma história de provisão de Deus, do mover de Deus, aleluia. Então, ele começa o salmo dizendo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará.
Irmãos, o mover de Deus começa quando você reconhece quem é a sua fonte, quem é a sua provisão, quem é que lidera, quem é que governa a sua vida. Quando você reconhece, aleluia, quem é a sua fonte, aí o mover de Deus começa. E Davi está dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nada. Aleluia. Queridos, nós estamos clamando, buscando a Deus um avivamento. Mas nós não vamos entrar no avivamento enquanto não entrar em nós a revelação. É Deus que se revela a nós. Nas coisas mais simples, Deus se revela a nós. O Senhor Jesus, Ele falou: olhai para os lírios, olhai para os pássaros. E como eu digo sempre, Ele não mandou olhar para o elefante, Ele não mandou olhar para a girafa, Ele não mandou olhar para o leão, Ele mandou olhar para os pássaros. Olha os passarinhos, olhai os lírios, mas olha os passarinhos. Tem pássaros em todo lugar, irmão. Lá na Antártida tem pássaro. E quando você vê um pássaro, lembrar que o Senhor que cuida dos pássaros, cuida da sua vida e da minha. Aleluia. E Davi está dizendo: o Senhor é meu pastor. E o mover de Deus, ele começa quando eu e você reconhecemos quem é a nossa fonte. E aí, irmãos, o mover de Deus entrando na nossa vida, o que vai acontecer? O governo vai mudar, a liderança da nossa vida vai mudar. Eu deixo de ser pastor, você deixa de ser pastor de si mesmo, e quem passa a ser o seu pastor é Deus. E é isso que Davi está dizendo: o Senhor é o meu pastor. Eu estou pastoreando as ovelhas, mas o Senhor está me pastoreando. É isso que ele está dizendo. Eu estou orientando as ovelhas, eu estou cuidando das ovelhas, eu estou guiando as ovelhas, mas é o Senhor que me guia. Eu não tenho condição de cuidar das ovelhas, não tenho condição de dar direcionamento às ovelhas, se o Senhor não for o meu pastor. Se o Senhor não me direcionar, se o Senhor não cuidar de mim. Aleluia. Aleluia. E é quando eu e você deixamos de ser pastor de nós mesmos, de ser líderes de nós mesmos, e dizer: Senhor, pode governar a minha vida. Eu não quero mais tomar decisão por mim mesmo. Eu não quero errar mais. Pode governar, Senhor, pode liderar. É para ficar parado, eu vou ficar parado. É para andar, eu vou andar. Se é para correr, eu vou correr. Aleluia. Porque onde Deus governa, a falta não prevalece, a escassez não prevalece. Fala para o seu irmão: onde Deus governa, a escassez não prevalece. Deus está governando a sua vida? Qual é a área que Deus não está governando, que você precisa chamar e falar: Deus, te dou permissão, governa aqui. Pode governar essa área da minha vida, Senhor. Aleluia. Então, irmãos, e aí quando eu reconheço isso, o avivamento já está acontecendo dentro de mim. E aquele avivamento que vai ocorrer dentro de mim, ele vai externalizar, ele vai vir para fora. Porque o Senhor é o meu pastor. Erema cambarai, oreva maiorosi cambaro essa, de gilemanto orque barra sirio manoroso. Aleluia, aleluia. Esses dias eu botei no Instagram, que eu uso muito Instagram, sobre referência. Quem é a sua referência? Qual é a voz que você ouve todos os dias? Quais são as mesas que você senta? Você está sentando na mesa certa ou na mesa errada? Irmãos, você pode sentar em algumas mesas que não é para você estar
constantemente, mas você vai sentar ali para demonstrar a luz de Deus, para iluminar vidas. Mas você tem que ter mesas constantes para você sentar. E as mesas constantes, quem são as suas referências? Eu fui pregar sexta-feira lá no pastor João Paulo. E aí ele foi lá, falou da minha pessoa, como ele falou aqui, de referência, que ele vinha no culto lá no antigo templo. E, sinceramente, eu não lembro dele indo lá, né? E que ele ouvia muito. Aí depois que terminou tudo, aí teve uma recepção. A esposa dele passa por mim e fala assim: pastor Júlio, o senhor é a minha referência. Paulo disse: sejam, pois, meus imitadores como eu sou de Cristo. A referência maior nossa tem que ser do Senhor. Mas é claro que você vai olhar para pessoas e você vai ter como referência. E Davi está dizendo: o Senhor é o meu pastor, Ele é minha referência. Para eu cuidar dessas ovelhas, eu vou me atracar com ele, eu vou me atracar com o leão, eu vou me atracar com o urso, porque eu tenho um pastor que cuida de mim. É a minha fonte. Talvez você está pensando em parar, entregar. Mas quem é o teu pastor? Quem é que cuida de você? Quem é a sua referência? Quem governa a tua vida? Ei, aleluia, está difícil, não para não. Ele está junto com você nesse vale, nessa dificuldade, não para não. Porque, irmão, onde Deus governa, a escassez, ela não vai prevalecer, ela vai acabar, não vai ter falta, em nome de Jesus, entenda isso. E Davi diz que o Senhor, como pastor, Ele o faz deitar em verdes pastos. A prosperidade de Deus se move quando nós, como rebanho, aprendemos a descansar aonde Deus quer que descansemos. Aonde o pastor quer que descansemos. Eu poderia estar em outro lugar com a minha família, mas o Senhor não quis. E a Bíblia diz que as suas ovelhas ouvem a voz do pastor Jesus e conhecem a voz do pastor Jesus. Então nós temos que aprender a descansar aonde o pastor Jesus quer que descansemos. E Ele provê descanso para nós nos lugares mais inóspitos, aonde você pensa que não vai ter descanso, e ali Ele vai te dar descanso. Você vai entrar no descanso dEle. Então a prosperidade que Deus tem no Salmo 23 vai se mover na minha vida e na sua quando nós entramos no descanso que o pastor Jesus quer que entremos. Quando nós vamos descansar onde Ele está dizendo para nós descansarmos. E Ele vai dizer que Ele me faz deitar. Porque, querido, para prosperar, às vezes é preciso parar, mas não em qualquer lugar, no lugar que o pastor quer que paremos. Você está entendendo isso nessa noite? Eu não estou falando de um pastor, Júlio, de um pastor de uma igreja, estou falando do sumo pastor. Eu estou falando do pastor das nossas almas, Jesus. Onde Ele quer que nós paremos, é onde Ele quer que descansemos. Ele nos faz deitar. Aleluia. Agora aprenda a desfrutar desses momentos de descanso. Aprenda a desfrutar e celebre também os momentos de descanso, os momentos, aleluia, de vitória que o Senhor derrama sobre a tua vida. Aleluia. Fala para o seu irmão, muitas das vezes, para Deus avivar a nossa vida, Ele vai silenciar a nossa alma.
Esse barulho da alma está muito agitado, a mente está agitada. E ele está dizendo: vem cá, filho, vamos descansar um pouco. Mas aonde eu quero que você descanse, não é em qualquer lugar. O pasto verdejante, irmão, a alma vai respirar, a alma vai suspirar. No pasto verdejante, a fé. No pasto verdejante, o espírito, o teu espírito acende e fica conectado com o Espírito de Deus, porque você vai estar no lugar certo, no tempo certo, no momento certo, que Deus quer que você esteja. E você hoje está na igreja certa, ouvindo a mensagem certa, aleluia, louvado seja o Senhor, e vai sentir o mover do Espírito de Deus na tua vida. Querido, nós não podemos ser avivados enquanto nós ficarmos correndo muito mais do que parando para ouvir. Tem gente que está correndo para todo lado e não para ouvir. Ouvir o quê? O que o pastor está dizendo. E muitas das coisas que o pastor diz já está na palavra, e aí eu olho para a palavra e eu não aplico ela. Aleluia. E aí eu deixo de ouvir. Eu estou ouvindo o meu ego. Estou ouvindo o meu eu falso. Porque o verdadeiro é o que nasceu de novo. A nova criatura, o seu espírito recriado. E o salmista vai dizer: guia-me mansamente às águas tranquilas. O pastor vai direcionar, vai guiar as veredas da justiça e vai guiar para as águas tranquilas. Ei, o pastor Jesus, ele também guia para as águas tranquilas. Se prepare para a água tranquila na sua vida. Você não está pegando isso. Se prepare para águas tranquilas na sua vida. A alma está gritando, a mente está em turbilhão, pensando em jogar para o alto, o casamento, quer largar. Ei, em nome de Jesus, o pastor Jesus vai guiar as águas tranquilas. Porque Jesus, irmão, lhe dá a direção. Ele é um pastor que direciona. Águas tranquilas são decisões sensatas, guiadas pelo Espírito de Deus. Águas tranquilas é você e eu sairmos da impulsividade, da carência, porque tem muita gente carente e a carência nos faz ser impulsivos, tomar decisões por impulsividade. Mas Jesus guia as águas tranquilas. Tem águas tranquilas aí, irmão? Aleluia. Águas tranquilas vai falar de clareza, clareza que vem do Senhor, paz interior, uma direção certa. Há muitas vozes no mundo, há muitas vozes. A voz da internet, a voz, muitas vozes. A voz do eu. Mas o mover de Deus, Salmo 23, traz direção e não confusão. Tem pessoas que começam a crescer, começam a trabalhar, fica desempregado, Deus pede a Deus para abrir porta de emprego, Deus abre a porta de emprego, começa a estudar, Deus avança no estudo, e a pessoa agora sabe demais. Uma coisa que eu não sabia, irmãos, mas no núcleo familiar, só não vou falar quem falou, mas no núcleo familiar, e você não vê esse noticiário. Eu fiquei espantado, porque eu não sabia. E aí até, desliga aí, que senão trava lá na internet. Que a faculdade
e sim direção. Mas por que eu falei sobre isso aqui? Porque uma pessoa que não tem a direção certa, ela vai fazer uma coisa aqui, daqui a pouco muda ali, não sabe o que tem que fazer, e fica às vezes com barata tonta, e tem muitas vozes no mundo, e sopra nos ouvidos, daqui a pouco a pessoa está dando cabo da vida dela. E hoje, irmãos, para fazer uma faculdade, você tem que ter firmeza na sua identidade. Tem que ter. De quem você é em Jesus, porque senão está complicado. Os professores não são mais respeitados. E aí muitos deles também já... Você vê aí o que está acontecendo na nossa nação. E nada vai empobrecer uma pessoa mais do que tomar decisão errada. Mas o salmista Davi está dizendo: o meu pastor, ele me guia às águas tranquilas. Mesmo em meio em turbilhão, ele me guia a uma direção certa. Aleluia. Tem direção para você nessa decisão que você tem que tomar, mas que vem do Senhor, não da agitação da sua carne, magoado, magoada, chateado, chateadinho, e deixando isso tomar conta. Não, irmão. Aleluia. Prosperidade não é correr, é ser guiado. E Davi está dizendo: eu estou sendo guiado. Quer ser próspero, irmão? É ser guiado, ser direcionado por alguém que enxerga além da curva. Sabe, talvez você está, você que é motorista sabe, dirigindo num nevoeiro. No nevoeiro você vai ligar o farol, acender o alerta, mas tu não está enxergando nada. Você está enxergando pertinho, bem perto. Você quer enxergar lá embaixo, lá na frente não dá para chegar. É o mais próximo. E cada vez que você vai entrando naquele nevoeiro, você vai... É como se você estivesse tateando no meio do nevoeiro. O Senhor Jesus, Ele nos guia no meio do nevoeiro, pertinho. Mas o nevoeiro vai acabar e você vai ver algo lá à frente. Mas por mais que a tua vista venha alcançar lá na frente, Ele não enxerga o que está por trás da curva. E Ele guia as águas tranquilas. O salmista diz também que Ele refrigera a minha alma. Ele está dizendo que o pastor dele traz um refrigério para as emoções dele, para a mente dele. Porque, irmãos, prosperidade emocional vai sustentar. Eu vou repetir isso aqui. Prosperidade emocional vai sustentar você. Pastor, não é espiritual? Sim. Só que entenda que nós tomamos decisões pelas nossas emoções. Se as emoções não estiverem alinhadas com o espiritual, quantos estão entendendo aqui? Aí um bando de crente ora muito, chega lá fora, mete tapa, xinga palavrão, fala mal de fulano, pisaram no pé dele, ele... Por quê? O emocional dele está fora de controle. E o inimigo nos ataca para nos deixar fora do controle. Aleluia. Prosperidade não é correr, é ser guiado. E o Senhor Jesus, Ele refrigera a nossa alma, Ele restaura a nossa alma, Ele cura a nossa alma. E quando Deus restaura a sua alma, Ele quebra os traumas, Ele rompe com os traumas, Ele sara as feridas, as crenças são renovadas. Aquilo que estava te limitando, você vai enfrentar, vai deixar de te limitar. A sua identidade vai ser realinhada. O salmista diz: preparas uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos, dos meus adversários.
Prosperidade, meu irmão, no mover de Deus, é Deus te honrar. Que isso? É Deus te honrar diante daqueles que tentam te derrubar. Eu vou repetir isso. Prosperidade no mover do Espírito é Deus te honrar diante daqueles que tentam te derrubar, que falam mal de você, que emprestam seus lábios para o inimigo. Mas Deus vai te honrar no mundo espiritual e no plano físico, entre os demônios e entre aqueles que emprestaram a voz, os ouvidos para os demônios. Aleluia. Veja que a mesa, ela foi preparada. Repita comigo. O salmista disse que ele prepara a mesa. Ele não improvisa, ele prepara. Preste atenção, que é preparar, não é improvisar. Improvisar é o que aconteceu, de repente você vai dar um jeitinho. Deus não vai dar jeitinho, Ele já preparou uma mesa. A mesa é preparada. E Davi está dizendo, Ele prepara uma mesa. Ele não improvisa, Ele prepara. Aleluia. E essa mesa preparada vai revelar o mover o mover natural de Deus na minha vida e na sua, irmão. Fala para o seu irmão, Deus não quer apenas te abençoar. Deus não quer apenas te abençoar. Se você é ovelha e Ele é teu pastor, além de te abençoar, Ele vai te exibir de maneira abençoada diante dos inimigos. Prepara uma mesa para mim na presença. O texto que eu fui pregar sexta-feira, eu vou até ler ele agora. Eu nem pude pregar nele, irmão, porque tanto o culto abençoado, muita oportunidade, e eu nem usei o esboço, nem pude pregar nele. Eu vou pregar aqui qualquer hora. Mas um texto forte, Isaías 41, versículo, e eu vou ler, do 17, eles escolheram o 20, eu li do 17 ao 20. Quando o pobre necessitado buscar água, e não houver nenhuma, e a sua língua falhar por sede, eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Eu abrirei rio nos lugares altos e fonte no meio dos vales. Eu tornarei o deserto um reservatório de água e a terra seca fontes de água. Eu plantarei no deserto o cedro, a árvore da acácia, a murta e a oliveira. Eu disporei juntamente no deserto o cipreste e o pinheiro e o bucho, para que eles possam ver, para que eles saibam, para que eles ponderem a respeito e entendam juntamente que a mão do Senhor fez isto, e o Santo de Israel tem criado. Querido, Deus prepara a mesa para suprir a sua necessidade, a minha necessidade, nos abençoar, mas também para nos exibir. Em que sentido? Para mostrar para outros, olha, vem para cá, porque eu cuido das minhas ovelhas. Você, como eu falei nessa manhã aqui, apóstolo Paulo diz, nós somos cartas vivas, escritas não por mãos humanas, mas pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Para que as pessoas vejam. Aleluia. Aleluia. Fala para o seu irmão, Deus planejou a sua vitória. De novo, Deus planejou a sua vitória antes do inferno planejar a sua queda. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro já foi morto, irmão. Jesus já morreu antes do mundo ser fundado.
Jesus já estava morto. Deus já planejou a minha e a sua vitória antes do inferno planejar a nossa queda. Quando Jó chega quando Satanás chega diante de Deus para falar alguma coisa, Deus já sabia, falou: viste meu servo Jó, homem reto, desvia-se do mal. Deus dá testemunho de Jó. E aí o Satanás lá, mas também, né? Toca, só não toca na alma dele. Irmão, aleluia. Quando a pessoa já vem com algo, você já está com o teu prato pronto. Deus sabe todas as coisas. Deus já planejou a tua vitória antes que o inimigo planejasse a sua queda. Está passando por luta, por dificuldade, fique firme, porque saiba, tem um planejamento de vitória antes dessa queda, ou de você cair. É só se manter firme, porque esse Deus é o teu pastor, Ele cuida de você, e se Ele cuida de você, Ele já preparou uma mesa para você na presença dos inimigos. E eu quero liberar uma palavra para você que está aqui nessa noite. Deus planejou, entenda isso, promoções inesperadas para pessoas aqui, portas que se abrirão para pessoas aqui. Honra no cenário de vergonha, Deus já preparou. Se você recebe, glorifica a Deus. Tem promoções sendo liberadas. Tem portas sendo abertas. Tem honra para a tua vida num cenário de vergonha. Deus te honrando. Você cresce num cenário difícil e Deus te leva para um outro cenário. Aleluia. Fala para o seu irmão: Deus não te honra no mover de Deus. Ele não te honra longe dos inimigos, dos que falam mal. A honra dele na sua vida começa perto. Pode até ser que um dia você vai para algum lugar distante dele, mas Deus vai começar a te honrar próximo deles. Então ora por eles. Ora por eles. Senhor, mantém vivo. Senhor, sustenta. Dá um remedinho. Aleluia. Você está pegando isso, meu irmão? O salmista diz: unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Ministério de louvor. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Óleo é usado na cultura judaica, para muitas coisas. Não só para cozinhar, mas principalmente para consagração, para habilitação. E o óleo aqui ungindo a ovelha era proteção, habilitação, aleluia, direção, inteligência divina, autoridade, graça para prosperar onde outros fracassam. Ei, você vai receber graça para prosperar onde outros fracassaram. Alguém chegou para mim hoje e falou assim: pastor, eu fui morar num lugar que a pessoa lá, o negócio nada funcionava, nada dava, tudo era ruim, era um peso. E eu fui lá e até eu senti, mas eu comecei a orar: ei, você vai prosperar num lugar onde outros fracassaram. Sabe por quê? Porque o seu pastor unge a sua mente, o seu pastor unge a sua vida. Eu estou falando não é de mim não, eu estou falando do pastor Jesus. Aleluia. E aí, irmãos, quando Deus unge a nossa mente, quando Deus unge a nossa cabeça, Ele protege a nossa mente,
ele ativa a criatividade, discernimento, estratégias e visão na sua vida. Você vai começar a ter visão de coisas que... Eu estou falando visão de todo sentido, visão da sua vida futura, visão de onde empreender, visão espiritual, visão, aleluia. Eu te convido a se colocar em pé. Cálice cheio, fala de matar a sua sede. Repita comigo, cálice cheio, fala de matar a minha sede. De novo, cálice cheio, fala de matar a minha sede. Agora, cálice transbordando. De novo, cálice transbordando, fala de matar a minha sede e a sede dos outros. Se prepare para o transbordo. O salmista disse: Ele unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Não é só para você, o que Deus coloca em você não é só para você, é para abençoar outros, abrir portas para outros, aleluia, abrir oportunidades para outros. Você tem uma voz aonde eu não tenho, você entra onde eu não posso entrar. E quando Deus unge, Ele também honra. Deus vai te honrar onde todos verão. E a conclusão, irmão, que Davi vai dizer o seguinte: que a bondade e a misericórdia do Senhor acompanham, ou em outro momento, em outra versão diz, me seguirão. Repete comigo, quando Deus se move, o bem vai me encontrar. A bênção vai me encontrar. Quando Deus se move, a misericórdia vai me sustentar. Quando Deus se move, a abundância vai me acompanhar. Quando Deus se move, a presença dEle me estabelece. O que é estabelecer? Vai te colocar num lugar firme, irmão. Uma porta que Ele abre e ninguém pode fechar. Aleluia. Quando Deus se move, irmão, a prosperidade não é opcional, não é uma opção, é inevitável. Seu cálice vai transbordar, e quando o texto diz que bondade e misericórdia me seguirão, o texto está dizendo o seguinte, o texto está falando o seguinte: quando Deus está se movendo, você também se move, porque Ele habita em você, e você se movendo, a bondade e a misericórdia dele tem que se mover, tem que te acompanhar. Ou seja, um mover constante. Repita comigo, mover constante. Esse é o mover do Salmo 23. Irmãos, eu estou sentindo no Salmo 23 que vocês vão ouvir falar muito dele. Porque Deus me parou no Salmo 23, que vai vir uma abundância, um transbordo em todos os aspectos, espiritual, emocional, relacional. Conexões que você nunca teve, vai haver conexões. Deus vai te conectar a pessoas que você nem imagina. Vamos adorar? Adore. Aleluia. Digno desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Quem é que governa a sua vida, irmão? Eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Quem sabe você está aqui nessa noite. Fonte de salvação
ainda não entregou de fato a sua vida para o bom pastor Jesus. Ou está afastado e está dizendo: eu quero renovar minha aliança com o meu bom pastor, porque eu quero ser guiado a lugares de recursos, pastos verdejantes, as águas tranquilas. Eu quero ter a mente ungida, a criatividade. Eu quero a bondade e a misericórdia dele me acompanhando, um mover constante. Onde está você que deseja entregar a sua vida ao bom pastor Jesus? Que está afastado e deseja hoje voltar para Jesus. Alguém? Não deixe para amanhã. Quero convidar à frente você que quer o mover do Salmo 23 de forma contínua na sua vida. Sai do seu lugar, vem à frente. Rebeca Mahashi Koboro. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Obreiros podem ministrar, eu já vou orar. Digno da minha vida, tu és Senhor. Ó, eu sou teu. Os obreiros podem ministrar, eu já vou orar. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte de salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és. Ó, eu sou teu. O mover no Salmo 23. Senhor, eu clamo o mover do Salmo 23. A liderança do Senhor sobre as vidas. O governo do Senhor sobre as vidas. Direcionamento para tomar decisões certas. Ser conduzido a lugar de descanso, a pasto verdejante, às águas tranquilas, a alma refrigerada, sono tranquilo, paz para dormir. Não tomar decisão pelo ego, não tomar decisão pelas vozes contrárias, mas tomar decisão por ti, Senhor. Porque luta com o leão, luta com o urso, virá gigante, vai vencer. A unção do Salmo 23, cálice transbordante, saciando a sede. Saciando a sede financeira, relacional, emocional, material, profissional, ministerial, espiritual, mas também transbordando na família, transbordando em vizinhos, transbordando. Em nome de Jesus, aonde o teu filho, a tua filha se sentia limitado, vai romper com o limite. A honra do Senhor se manifestando no lugar da vergonha, a honra do Senhor, aquela causa sendo liberada, em nome de Jesus.
portas se abrindo, promoções inesperadas. Tu és o Deus que opera o inesperado, porque o Senhor já preparou. A unção do Salmo 23, dentro dos lares, na vida do filho, da filha, do marido, da esposa, do pai, da mãe, do irmão. A unção do Salmo 23, lá no trabalho, naquela loja, naquela casa de família onde trabalha, através do teu filho, da tua filha, a unção do Salmo 23, para que saibam, para que vejam, para que ponderem a respeito e para que entendam que a tua mão é que faz isso, Senhor. Senhor, a unção do Salmo 23, que cura a alma, cura o físico, cura os ossos, os nervos, os tendões, em nome de Jesus. Eu repreendo a procrastinação, eu repreendo o espírito de escassez, na autoridade do nome de Jesus. Eu repreendo agora o espírito de dúvida, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Toda trava naquele documento de ser assinado, eu repreendo em nome de Jesus. O bom pastor, a unção do Salmo 23, a bondade e a misericórdia do Senhor te acompanhando, um mover constante de Deus na sua vida, na sua casa, na minha vida, na minha casa, naqueles que semeiam nesse ministério, nos empresários, nos profissionais liberais, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Vira para o seu irmão e diga para ele: a paz do Senhor. De novo.